O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos com a leitura do profeta Jeremias. Vocês se lembram? O contexto é o seguinte: Jeremias está chamando o povo à conversão e dizendo que se o povo não se converter, o castigo virá. Se o povo não se converter, o templo será perdido, a cidade será destruída e eles serão levados como escravos para a Babilônia. E diz que o povo não só não se converte, como não se agrada em ouvir aquele chamado, isto é, se importuna, se incomoda com o fato do profeta Jeremias chamar aquele povo à conversão. Isso desde o povo até as autoridades. Nós estamos aqui no capítulo 7, mas se nós antecedermos um pouco, nós teremos uma visão mais ampla desta dureza de coração. Mas o interessante aqui é que, não obstante a dureza de coração, é um povo exteriormente obediente, que não obstante a irredutibilidade no pecado, isto é, eles estão irredutíveis, eles não vão ceder, eles não estão dispostos a mudar de conduta. Não obstante isso, eles exteriormente são piedosos, religiosos, obedientes, zelosos pelo culto de Deus. Então, diz Deus por meio do profeta Jeremias. Vamos aqui voltar um pouquinho ao capítulo 6, no versículo 10. Diz Deus por meio do profeta: a quem conjurar para que me escute? Isto é, um povo desobediente que não quer escutar o Senhor. Jeremias chamando o povo à conversão e o povo tapando os ouvidos. Tem ouvidos incircuncisos, ouvidos fechados, incapazes de atender, caçoam, zombam da palavra de Deus, porque não lhes agrada. Meus irmãos, nós sempre que ouvimos a palavra de Deus, nós temos que aplicá-la a nós e ao tempo presente. Então, diante de uma afirmação tão séria como essa, nós devemos nos perguntar: e eu? Será que eu não estou caçoando do Senhor?
porque a sua palavra não me agrada? Isto é, será que eu não estou zombando da palavra de Deus? Vocês percebem que esta atitude, muitas vezes, no mais das vezes, é uma atitude sutil. É verdade. Se nós olharmos para o mundo, para as nossas cidades, nós vemos que se caçoa, que se zomba da palavra de Deus explicitamente, com passeatas de orgulho para o pecado, gritando que queremos o direito de matar os nossos filhos na barriga de nossas mães. Queremos o direito de abortar. Orgulho gay. Então, o orgulho do pecado. Passeatas, milhares de pessoas que vão ali. E às vezes, não poucas vezes, pessoas que se dizem religiosas. Pessoas que se dizem cristãs. E até então, que triste, pessoas que se dizem católicas, pessoas de liderança até. Pois bem, então as pessoas, elas exaltam o pecado. Então, aquilo que acontecia lá em Israel, de um modo particular, lá na capital Jerusalém, e por causa disso, Jerusalém, Judá, seria castigado, todo o reino seria levado em exílio. Isso também, meus irmãos, atrai para nós, nação, os remédios de Deus, os castigos de Deus. Por quê? Porque as nações têm virado as costas para Deus, têm zombado de Deus. Deus, o Criador de todas as coisas. Imagine aqui, Deus, o Criador de todas as coisas, está sendo zombado. E as criaturas, aqueles que foram feitos por Ele, viram-lhe as costas e não querem lhe obedecer. Então, aquilo que acontecia em Jerusalém está acontecendo de uma maneira muito mais grave no mundo atual e às vezes, e não são poucas, entre muitos católicos de igreja. Então, meus irmãos, para que Deus tenha misericórdia de nós, nós precisamos suplicar que Ele venha em nosso auxílio, e muitas vezes a vinda do Senhor em nosso auxílio é com os seus remédios, às vezes amargos, mas tão eficazes, que nós chamamos de castigos. Pois bem, então continua aqui o profeta, e ele diz, no versículo 14, Jeremias capítulo 6, versículo 14, pretendem curar superficialmente a fratura do meu povo, dizendo, vai bem, muito bem. E diz o profeta, e não vai bem. Este povo não está bem. Este povo está profundamente doente. Versículo 15. Envergonham-se quando cometem abominações. É uma pergunta. Eles se envergonham quando cometem pecado? Eles se envergonham quando cometem abominações? Diz o profeta Jeremias. Nem ficam vermelhos. Nem ficam ruborizados. Não têm vergonha de pecar. Não tem, entenda, é claro que já seria mal o pecado escondido, mas é claro que é muito pior quando o pecado é louvado, quando o pecado é apresentado. E meus irmãos, imagine, nós temos pessoas que se dizem católicas e que defendem o direito, os direitos reprodutivos da mulher. Com uma palavra tão bonita, eles estão defendendo o quê? O aborto. Quando vocês ouvirem isto, os direitos reprodutivos da mulher, isto é apenas uma forma escamoteada, isso é apenas uma forma disfarçada de se falar a respeito do aborto. Então existem católicos, pessoas de expressão dentro da igreja, isso defendendo a legalização, a bênção das uniões homossexuais,
Consequentemente, é claro que as práticas homossexuais, segundo estas pessoas, seriam tão lícitas quanto as práticas entre um homem e uma mulher. E isto dentro da igreja. Que o mundo assim haja, já é triste. Mas que aqueles que pertencem à igreja de Cristo, isto defenda, é terrível. Então não é apenas que pessoas da igreja, infelizmente, que já é terrível, isso vivem. Mas pessoas da igreja que isso propagam, que isto propagandeiam, que isto ostentam, como se fosse algo lícito, justo e santo. Então, isso que é dito a respeito de Jeremias, a respeito de Israel, a respeito de Jerusalém, do reino de Judá, isso, infelizmente, meus santos, se aplica a muitos no nosso meio. Eles se envergonham do pecado e diz Jeremias, não, eles não ficam nem ruborizados. Pois bem, diz o Senhor, se eles agem assim, o que me importa o incenso de Sabá? O que me importa a cana exótica, aromática? Isto é, os perfumes oferecidos no templo. Deus diz, isso não me importa, isso é fedorento a mim, isto é desagradável. Não me importam os incensos, não me importam os sacrifícios, não me importam os cânticos que eles fazem no culto. Eles são desagradáveis a mim. Estes cultos mesmos são desagradáveis. Por quê? Porque a Deus agrada o culto do coração. O culto que procede do coração. Se aquele culto exterior, ele expressa a realidade do meu interior, Deus acolhe com alegria. Mas se aquele culto exterior é vazio, não apenas aquilo não agrada a Deus, mas é detestável. Deus tem ojeriza aquilo. E aqui eu estou usando essas palavras fortes, mas que Deus mesmo usa. Vou aqui trazer duas citações, uma de Isaías e uma de Oséias, em que Deus fala explicitamente isso. Mas terminemos aqui este trechinho de Jeremias, capítulo 6, versículo 20. Vossos holocaustos não me agradam, vossos sacrifícios não me são gratos. Isto é, isso que vocês me oferecem. Imagine aqui, nós estamos falando dos sacrifícios realizados no templo. E Deus diz, isso não me agrada, porque o coração de vocês, de mim, se afastou. Meus irmãos, nós precisamos nos perguntar se nós não estamos numa situação semelhante. Porque senão, de pouco serve, de nada serve a nossa presença no santo sacrifício de nosso Senhor, no perfeitíssimo sacrifício de nosso Senhor, se estivermos aqui apenas de corpo presente. Se estivermos aqui apenas, mas concomitantemente apegados aos nossos pecados e sem desejo algum de nos emendar, e sem desejo algum de mudança de vida. Isso não é agradável a Deus. Então entramos na primeira leitura, que vai apresentar mais claramente essa realidade. Capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 11. Palavra do Senhor que se dirigiu a Jeremias. Coloca-te à porta do templo e proclama. Escutai, judaítas, a palavra do Senhor, vós que entrais por estas portas para adorar a Deus. Vocês sabem que Jerusalém, no templo de Jerusalém, se realizavam vários ritos de purificação, vários ritos de perdão. É verdade que era um perdão imperfeito, não é como o perdão na confissão, que atinge a própria alma e que de fato nos justifica.
era um perdão exterior, mas aquele povo, a partir daquele perdão obtido no templo, se tornava juridicamente santo. Isto é, embora continuasse em si pecador, aquele povo seria tido por Deus como santo, e Deus não imputaria mais os castigos devidos, porque Deus iria considerá-los santos, embora eles continuassem interiormente pecadores. É totalmente o contrário que acontece na confissão. Na confissão, nós somos santificados, inclusive interiormente. Pois bem, então entra o povo no templo para obter o perdão exterior, mas o perdão de Deus. E Jeremias diz: vocês estão entrando aqui para receber o perdão de Deus e depois voltar a pecar? Isto é, vocês estão entrando aqui para receber o perdão de Deus só para dizer: ufa, agora já posso pecar novamente, e depois, quando eu acumular bastante pecados, eu volto e de novo recebo a bênção de Deus. E diz o profeta Jeremias: assim diz o Senhor Deus de Israel: emendai vossas condutas e vossas ações, e eu habitarei convosco neste lugar. Não vos iludais com razões falsas, repetindo: é o templo do Senhor, é o templo do Senhor, é o templo do Senhor. Isto é, o Senhor habita aqui, o Senhor está conosco, o Senhor é por nós. Se vocês não mudarem de conduta, eu não habitarei com vocês. Se vocês não mudarem de conduta, este rito que vocês me prestam de nada servirá. Se vocês não emendais vossa conduta e vossas ações, se julgais retamente os pleitos, se não explorais o migrante, o órfão, a viúva, se não derramais o sangue inocente, e se não seguis a Baal, os deuses estrangeiros, os deuses do prazer e do dinheiro, se fizerdes isso, eu vos abençoarei. Se não, eu vos entregarei a vossa própria sorte. Então, se mudardes de conduta, eu habitarei convosco na terra que dei a vossos pais. Mas vós vos iludis com razões falsas que não servem, e assim roubais, matais, cometeis adultério, jurais falso, queimais incenso a Baal, seguindo os deuses estrangeiros. Isto é, vocês não querem de fato mudar de vida. E no versículo 11, o profeta Jeremias fecha dizendo: credes que o meu templo seja uma cova de bandidos? Atenção, pois eu ouvi, oráculo do Senhor, vamos, ide a este templo. Isto é, ele está, a citação aqui na primeira leitura, ela está mais clara. Versículo 11: acaso esta casa em que meu nome é invocado, tornou-se a vossos olhos uma caverna de ladrões? Vocês conhecem essa passagem de algum lugar? Lucas, capítulo 19, versículo 26, versículo 46. Jesus Cristo, quando entra no templo de Jerusalém, e ele purifica o templo, dizendo que está escrito que esta casa é uma casa de oração, e vós a transformastes num covil de ladrões. Isto é, a mesma reprimenda de nosso Senhor, que fazia da casa de Deus apenas o quê? Um covil de ladrão, de pecado, mas de pessoas que não queriam mudar de vida, que não queriam mudar de coração. E Deus diz, por meio do profeta Jeremias, neste mesmo capítulo 7, se vocês não se converterem, eu tratarei Jerusalém como tratei o santuário de Silo. Silo foi um santuário que foi entregue à destruição, porque o povo não queria se converter. Os filhos do profeta Eli
eram maus, eram pecadores, desagradaram a Deus, foram em batalha, levaram inclusive a arca do Senhor, e diz que a arca do Senhor foi apreendida, todos morreram, o templo de Silo nunca mais nele se realizou liturgia alguma, porque aquele povo seguia a Deus de uma maneira exterior. Meus irmãos, o que é que nós queremos dizer com tudo isso? Que a nossa religião precisa proceder do nosso coração. Se você, meu santinho, você reza o terço e você faz coisa boa. Se você reza o terço, se você faz novena, se você faz a quaresma de São Miguel, estamos nos aproximando da quaresma de São Miguel, maravilha. Você faz a quaresma de São Miguel, você faz o ofício de Nossa Senhora, você faz várias outras orações, você carrega a medalha de São Bento. Mas se no seu coração você está apegado ao pecado, isto de nada serve, é abominável a Deus. É abominável a Deus que você carregue o terço. É abominável a Deus que você carregue a medalha de São Bento. Por quê? Porque o seu coração não quer de verdade mudar de conduta. Você quer conciliar o inconciliável, como Israel, como Judá, no tempo de Jeremias. Eles iam ao templo, eles se submetiam às orações, aos ritos da época, mas eles não mudavam de conduta. Eles tinham uma prática religiosa, mas o coração deles estava endurecido no pecado. Eles eram maus, eles julgavam, eles condenavam, eles matavam. Se não matassem, de fato, derramando sangue, matavam no seu coração, com julgamentos, rancores, invejas, vinganças. De modo que nós precisamos ouvir esta palavra e perguntar: meu Deus, não estou eu numa atitude semelhante? Eles iam ao templo, mas nos seus negócios, no seu dia a dia, eles eram pagãos. Você vem à missa, você acompanha pelas redes sociais, você ouve pregações, palestras, participa de grupos de oração. Mas quando você volta para casa e liga o seu computador, você é um mundano, você é uma mundana. Quando você vai para o seu trabalho, você se comporta como um pagão com as outras mulheres, desrespeitando a sua esposa, ou com outros homens, desrespeitando o seu marido. O seu relacionamento com o dinheiro é um relacionamento de idolatria. Você é uma pessoa extremamente apegada ao dinheiro. Quando você se recorda daquelas pessoas que lhe fizeram mal, você livremente, você consente e alimenta aquela raiva no seu coração, sem querer perdoar, dizendo: eu sou assim mesmo. Quando você pensa em algumas atitudes que precisam ser mudadas na sua vida, você diz: não vou mudar não, para mim isso não é pecado. Eu não quero mudar de conduta. Você muitas vezes aconselha coisas erradas a outras pessoas, aconselha o pecado a outras pessoas. Não tem problema você tomar anticoncepcional. Fulana, você acha que está grávida? Toma a pílula do dia seguinte. Isto é, você dá conselhos maus a outras pessoas. Você sabe que aquele casal, aquele rapaz e aquela moça estão tendo uma vida desregrada, e você diz: o que importa é o amor, que eles se amem, que eles sejam fiéis um ao outro, independentemente de como eles vivem a sua intimidade. Você sabe que o seu amigo é homossexual, que a sua amiga, ela tem uma vida homossexual, e você não aconselha o seu amigo, a sua amiga, a mudança de vida. Você faz cara de paisagem e faz que nem está percebendo nada. Age com naturalidade. Você tem até amigos assim, que você frequenta a casa deles e não lhes aconselha a mudar de vida. Você até poderia ir à casa deles,
desde que você, vez ou outra, sempre que a oportunidade surgisse, você os chamasse à conversão, à mudança de vida, e não convivesse com eles como se fosse a coisa mais natural do mundo quando eles estão se encaminhando para o inferno. Você sabe que o seu amigo está traindo a esposa e você não diz nada. Não vou me meter nisso. Ele é seu amigo, ele está indo para o inferno, ele está destruindo a família dele, ele está comprometendo a salvação dele e a sanidade, a saúde de sua família, e você não faz nada, porque é mais tranquilo para você. Percebe então? Quer dizer, mas você é de igreja, mas você frequenta a maçonaria, e você sabe que o católico não pode ser maçom. É pecado. Você tem amigos que são maçons, que vão à igreja e até comungam, e você não diz nada, porque você não quer sair feio na fotografia. Aí ele vai ficar chateado comigo. E Deus muito mais, porque você nada está fazendo. Entende, meus santos? Quer dizer, você é exteriormente de igreja, mas você não quer mudar de conduta. E Deus diz: o que você me faz é detestável, é abominável. Esta medalhinha que você carrega de São Bento é detestável. Este escapulário que você carrega no pescoço é horrível, é desprezível, de nada vale. Por quê? Porque o seu coração se endureceu no pecado. Você não quer mudar de conduta. Você é apenas exteriormente religioso. Você entra no templo, mas no fundo, o seu coração é um covil de ladrões. É uma caverna de pecados. Em Isaías, apenas para terminar, em Isaías capítulo 1, versículo 11, Deus diz: o que me importa o número de sacrifícios? O que me importa tantos dias de novena que você faz de joelhos? O que me importa os jejuns que você faz? Se isso não for uma expressão de desejo de mudança de conduta, de nada vale. Passar fome não santifica ninguém. Ficar sem comer em si não santifica ninguém. Repetir palavras, por mais espirituais que sejam, se não houver um desejo verdadeiro de mudança de vida, de nada vale. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não é isso que diz Jesus? Pois continua aqui o profeta Isaías: eu estou farto, imagine que palavra forte, eu estou cheio dos vossos holocaustos de carneiros, da gordura de cevados, do sangue de bezerros. Quando vindes visitar os meus átrios, eu peço, não me oferteis dons vazios. É forte. Isaías, capítulo 1, versículo 13. Não me oferte dons vazios. Não me faça orações vazias. Não venha à Santa Missa com coração vazio. Não procure a confissão com coração vazio. Isto é, você vai ao padre, você diz todos os pecados que você cometeu. Todos, você não esconde nenhum. Mas você não está de verdade disposto a não mais voltar a pecar, a pelo menos se esforçar de verdade para não pecar. Você vai, despeja os pecados e volta para acumular mais, para pecar mais. Depois, quando a sacola estiver cheia, você vai, despeja os pecados e volta para cometer mais. E Deus diz: você acha que esta confissão me agrada? Você me ofende se confessando. Entende, meus santos? Uma palavra dura, sem sombra de dúvidas. E é claro que, por causa disso, Jeremias não era muito agradável. O povo não gostava. Porque um povo que não quer se converter, uma palavra dessa não quer ouvir. Um povo que não quer se converter, quer ouvir palavras doces. Jesus é amor, Deus é amor, misericórdia e fofura. Quem sou eu para julgar? Deus não castiga ninguém, o inferno não existe, vai todo mundo para o céu. Jeremias isso não disse.
Jesus isso não disse, a igreja isso não diz, isso eu não posso dizer. E para terminar, como se já não fosse bastante, mas a última pá de cal, para acabar com o resto, Amós diz, Deus diz, por meio do profeta Amós, eu detesto as vossas liturgias. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu detesto as vossas liturgias. Elas não me aplacam. Isto é, eu não me compadeço. Não é Nossa Senhora que diz lá em La Salette que aquelas desgraças estavam acontecendo porque os sacerdotes não alcançavam de Deus as graças necessárias? Foi Nossa Senhora que disse que eles eram como cloacas de impureza. Pois bem, é isso. É profundamente evangélico, é profundamente bíblico. É isso que Deus está falando por meio do profeta Oséias. Eu detesto, eu não suporto as vossas liturgias e não adianta. Eu não me aplaco com elas, eu não me importo com elas. O meu coração não se volta para vocês com elas, porque vocês não voltaram os seus corações para mim. E continua. Por mais holocaustos e ofertas que trouxerdes, eu não aceitarei e nem olharei. Vocês vão me trazer ofertas, eu nem olho. Vocês vão fazer prece, eu nem escuto. Porque o seu coração está endurecido no pecado, você não quer mudar de vida, você quer apenas rezar e continuar a pecar. E assim, não é possível seguir o Senhor. Meus irmãos, peçamos a Deus por intercessão de Nossa Senhora, que ela como mãe, e mãe tem os seus caminhos, que ela nos alcance a graça de nós querermos mudar de vida. Lembremos-nos, o Deus que nos criou sem nós, não vai nos salvar sem nós, sem a nossa colaboração. Então que ela nos ajude, que ela nos indique, que ela nos ensine, que ela nos mostre o caminho da verdadeira sabedoria. Que ela nos ensine o caminho da verdadeira religião. Isto é, que nós expressemos. É claro que nós sabemos, padre, mas qual é a verdadeira religião? É a Igreja Católica? É a religião católica? Disso não temos dúvidas. Mas o problema são os católicos que não vivem verdadeiramente na verdadeira religião em que eles estão. Este que é o problema. Então, nós estamos na verdadeira religião? Estamos. Mas nós estamos verdadeiramente vivendo esta verdadeira religião? Esta que é a pergunta. Então peçamos a Nossa Senhora, minha mãe, me ensine a ser um católico de verdade. Minha mãe, me ensine a prestar um culto agradável a Deus. Minha mãe, me ensine o culto do coração, o culto da alma, o culto do espírito. Porque se houver um culto, um amor verdadeiro a Deus na minha alma, no meu coração, no meu espírito, o meu terço será tão agradável a Deus. A minha medalhinha de São Bento expressará a minha inimizade com o diabo e a minha busca de Deus. O meu escapulário será a expressão da minha filiação de Nossa Senhora e a minha abertura de receber dela todas as graças para a minha salvação. Mas tudo isso será válido e eficaz, porque existe um culto na minha alma, no meu coração, no meu espírito. Que a Virgem Maria nos alcance esta graça, para que nós possamos ser alcançados por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.